Bem-vindos a mais este ciclo de sessões Big Talks. Hoje vamos dar mais uma sessão debruçada sobre o impacto do Covid nesta nova realidade. O meu nome é Rui Broega, eu sou diretor-coordenador da área de gestão de ativos do banco e para hoje, para a sessão de hoje, tenho o desafio de vos tentar partilhar algumas ideias de como alocar ativos no mundo pós-Covid, assumindo que vamos ter brevemente um mundo pós-Covid, senão iremos ter um mundo com Covid por um período prolongado de tempo. Eu começaria por repetir ou recordar aquilo que um senhor muito conhecido da nossa indústria, que é Warren Buffett, disse há tempos, que é uma das coisas que podemos aprender com a história é que as pessoas não aprendem com a história. Eu acho que este é mais um momento e esta é a tónica que queria dar nesta sessão, é que muitas vezes nós investidores vamos nos preparando sempre para a próxima crise e no momento em que essa crise ou que esse momento menos simpático chega, cometemos os mesmos erros, temos as mesmas reações, temos o mesmo nervosismo, sentimos o mesmo desespero e isso, enquanto investidores, por vezes leva-nos a tomar ações que não são de todo as mais certas, as mais acertadas, na pouca visibilidade que as pessoas, que os investidores vão tendo em cada ponto do momento. Nós temos uma lógica muito mais reativa, quando todo o momento de calmia nos preparamos para que a nossa reação seja o mais pensada possível. E isso faz-me lembrar muito, e gosto muito de dar o exemplo da primeira senhora a investir em Wall Street, que se chamava Etty Green, e reparem que esta senhora faleceu com 81 anos em 1916, se não estou em erro, e nessa altura já deixou em cash um património de 100 milhões de dólares e em investimento mais de 6 mil linhas de ativos. E ela dizia uma coisa muito acertada e que nos faz, e que a mim me faz pensar imenso sobre esta atividade, que é eu nunca compro nada só para a ter, e existe sempre um preço em que um ativo é vendável ou perde o interesse para mim. Isso é muito interessante na minha perspectiva e particularmente neste enquadramento de mercado, onde temos uma volatilidade imensa como nunca visto, onde provavelmente vamos ter que nos habituar, da mesma forma que vamos ter que nos habituar a viver com este novo vírus, acredito eu, vamos ter que nos habituar a viver também com mais volatilidade nos mercados financeiros. E apanhando esse tom de volatilidade, eu começaria esta minha sessão por vos dar algumas notas relativas ao que foi o percurso do investidor, ao que pode ser o percurso do investidor dando um exemplo aqui de 11 momentos mais turbulentos em termos de mercados financeiros. Estas 11 observações referem-se aos últimos 148 anos e basicamente o que classifiquei aqui foram 11 observações onde os movimentos foram superiores a 25% de queda. Obviamente que o mais expressivo e aquele que teve mais impacto e que é subejamente conhecido é o decreto de 29, onde as perdas e o drawdown foi superior a 80%, mas sabendo que esta métrica de queda é sempre importante e chama a atenção das nossas mentes, o que queria dar aqui nota de relevância é para o período com que se pôde recuperar todas estas perdas. Não me vou alongar muito porque sei que os meus colegas nas sessões de ontem
eventualmente terão falado sobre alguns destes aspectos, mas à exceção da crise de 29, onde o período foi mais prolongado, nós tivemos destes 11 episódios cerca de 7 onde o break-even, ou seja, para quem ficou investido, estas quebras de 25 ou mais por cento no património foram recuperadas em cerca de 2 anos. A mediana ronda 1,8 anos, que nos daria ali um ano e 8 e 10 meses, sensivelmente. Dentro destes eventos, existem 3 registros e que aí provavelmente todos nós temos mais presente. Um deles é o de 2008, o outro foi 2001, onde o período de recuperação foi um pouco mais largo e basicamente o dobro desta mediana. Obviamente que estes dados é uma mera estatística para suscitar aqui a nossa crítica e a nossa autoanálise. E também queria dar a nota que estes períodos de recuperação, o cálculo que fiz foi em termos nominais. Isto porque não podemos descurar o efeito da inflação, e se bem que hoje as notícias que nos chegam é que o mundo não tem inflação, e quando vemos o petróleo nos níveis que estamos a presenciar, ainda mais achamos, provavelmente erradamente, que não vamos ter inflação tão próximo, mas se ajustarmos estes efeitos, ou seja, isto aqui, esta tabela é apenas efeito preço, mas se ajustarmos à inflação, por exemplo, o auge da bolha .com e que é o crash de 2001, em vez de ser recuperado em 4, 5 anos, apenas seria recuperado em outubro de 2006. Isto torna, em vez de ser recuperado em 2006, apenas chegaríamos ao break-even em meados ao primeiro trimestre de 2013, que são lógicas e registros bastante distintos. Para toda a análise que se vai seguir aqui, aquilo que tentei passar é essencialmente em termos nominais, para descurar a complexidade de incorporar aqui vetores de inflação. E, portanto, nessa lógica, quando chegam os momentos mais duros na nossa vida de investidor, aquilo que o sentimento é de que estamos a entrar num terreno pantanoso, e aquilo que queremos a todo momento é não nos afogarmos e essencialmente esperar ou aguardar que esta tempestade passe o mais rapidamente possível. E entre o passar muito rápido ou passar menos rápido, temos sempre, enquanto investidores, 3 tipos de ações que eu tentei tipificar aqui da melhor forma possível, como um cash hold ou reforço, que basicamente é ou vendemos todo o nosso património e realizamos todo para cash, mantemos e não fazemos nada, ou vamos tentar reforçar em alguns momentos do tempo. Os exercícios que se fizeram aqui explicam bem, penso eu, e eu acho que o elemento gráfico é sempre muito mais interessante para perspectivar toda esta evolução. E obviamente, por uma questão de facilidade no acesso aos dados, toda esta análise que se fez debruça-se essencialmente sobre o S&P 500, que é o índice americano. E para quem ficou investido no auge da crise, da grande crise financeira, 2008, o impacto de recuperação é o transcrito na linha mais a Bordeaux. Para quem foi mais receoso e migrou todo o seu património para cash, essa recuperação demorou mais tempo
e aqui é importante dizer que todo este enquadramento de remuneração do cash é feito numa lógica, dentro da lógica de mercado americano, não é? Porque, apesar de tudo, aquilo que o S&P, com todos estes períodos de stress, a média anual nestes últimos 148 anos de retorno ronda os 9% ao ano. Se ajustarmos para a inflação, ronda aos 6,5%. Mas também é bom ter em conta que o cash, a remuneração dos depósitos e do cash em dólares tem uma taxa média bastante interessante, a rondar os 4%. E daí esta recuperação que se vê numa linha mais azulada, digamos assim. O outro elemento de análise tem a ver um portfólio mais misto, digamos assim, com 60% de ações e 40% de obrigações, onde, obviamente, ficando investido tem um retorno e uma recuperação muito mais rápida, mas se caminharmos para o gráfico de baixo, vemos a importância também de uma outra possibilidade, que é de reforçar a partir do momento em que o mercado faz mais ou menos de 25% de queda, mais de 25% de queda. E a importância desse reforço revela-se numa curva mais íngreme de recuperação e depois de reavaliação de património final ao fim destes 11 anos, porque esta análise é feita até o final do ano passado. Por isso, como nota que se queria lançar, era o desafio de avaliarem todas estas dinâmicas, todas as vossas dinâmicas de gestão de património, do vosso património, e assumindo que nos momentos de stress todos nós sofremos. Eu próprio, enquanto investidor particular, tive os meus momentos nesta crise onde eu estava a começar a investir para os meus filhos, para vos ser totalmente sincero. Em 2 semanas, aquele pequeno investimento de repente passou a valorizar menos 20%, e obviamente com pouca justificação, que eu não conseguia encontrar muita justificação, também da mesma forma que consegui encontrar pouca justificação para a sua recuperação, porque foi também, como puderam presenciar nas últimas semanas, foi uma recuperação parcial de todo este sell-off muito, muito acentuado. Ainda nesta lógica e apenas para terminar e para dar um caso mais concreto da importância de ficar investido ou de considerar reforços, pegando nos mesmos cenários, nos mesmos eventos, e agora criando aqui uma lógica e explicando esta lógica de reforço, pegando em 5% do montante de investimento detido quando a carteira cai abaixo destes 25%, e fazendo esse 5% de património em 12 meses, ou seja, indo a partir desse momento todos os meses pressionar este investimento e reforçar, veja-se o impacto que podemos ter, ou que tiveram investidores que assim o fizeram ao longo do tempo. Este hold mais reforço é o que refiro aqui neste exemplo. Eu acho que consigo sublinhar, ou seja, este hold mais reforço refere-se a este plano faseado de reforços a partir do momento em que cai os 25%. O alto para cash é uma saída, ou seja, é um stop dessa posição, ficando o cash a ser remunerado à taxa de juros em vigor, e, portanto, os períodos de recuperação são mais longos. E depois um exemplo que nos dá a recuperação de um hold mais reforço, se o tivéssemos feito no momento pré-choque, e depois a recuperação desse valor mais o valor adicional de investimento. Os prazos encurtam-se imensamente. A nota curiosa é que, para quem saiu de cash em 2001, mas principalmente para 2008, ainda não conseguiu recuperar esse seu património, e aqui estamos a considerar
o lado americano, mas se for no lado europeu, ainda mais visível é esta dificuldade em ter recuperado este seu património. E, portanto, como nota final desta estatística comportamental, eu diria que o nosso exercício deve ser sempre feito numa perspectiva de horizonte temporal e necessidade temporal, digamos assim, de liquidez. No momento em que tomamos essa decisão, em momento de crise, em momento pré-crise, desconhecendo a fase do ciclo em que podemos estar no amanhã, temos que estar sempre presentes e atentos à necessidade que podemos ter de realizar a liquidez, porque é nessa necessidade que nós vamos estar, nós investidores, vamos estar pressionados a querer retirar investimento ou, de modo contrário, poder ter a disponibilidade e o interesse em fazer um reforço, mas não haver esse espaço patrimonial para o efeito. E, portanto, era mais um desafio lançado para podermos iniciar aqui o tema principal desta sessão, que basicamente é uma tentativa minha de vos ajudar a elencar algumas ideias e a explicar, na medida do possível, algumas ideias de investimento que nos parecem poder fazer sentido neste sentido, neste momento. Muitas outras, ou algumas mais, existirão, mas eu não quis incluir todas elas, não só para não ser muito maçudo na apresentação, mas para também respeitar os tempos desta própria apresentação, e por isso, assumindo que muitos de vós terão passado pelas sessões anteriores dos meus colegas, não vou debruçar muito nos vetores que geraram esta crise. Tenho apenas aqui 5 bullets que para mim resumem os aspectos principais desta crise e que basicamente aquilo que vos posso dizer é que este é um cenário sem comparação. Nós podemos, quando olhamos para uma tabela estatística a dizer o mercado caiu 25%, caiu 30%, apenas o número pode ser parecido. Os triggers, os catalisadores que levaram esse número desta vez foram totalmente distintos daquilo que nos últimos, eu não queria dizer no último século aconteceu, mas certamente nos últimos 50 anos, nada parecido com esta origem. Não conseguimos encontrar, eu pelo menos não consegui encontrar nada similar. E, portanto, o resultado desta epidemia foi um choque de volatilidade enorme. Não foi um choque económico, obviamente que o choque económico vem a montante e ainda há pouca visibilidade, na minha opinião, para poder aferir na devida medida quais são os impactos e onde é que vamos chegar. No slide seguinte iremos fazer apenas um exercício de que pode ser ou de que me parece poder estar a ser descontado pelo mercado, mas ainda é uma zona muito cinzenta nesta minha observação. Também ímpar foi a reação e aí no aspecto positivo que os bancos centrais tiveram, não só na sua prontidão, obviamente que e infelizmente para nós europeus, tanto o espaço governativo como a autoridade monetária tarda sempre mais a atuar e é sempre mais conservadora, mais reservada no seu posicionamento, e isso acabou por nos criar, por nos expor a momentos que, por exemplo, o lado asiático foi muito mais célere a resolver, que, por exemplo, e principalmente a Reserva Federal Americana foi muito mais incisiva na sua promoção. Portanto, os europeus têm aqui ainda mais espaço para fazer alguma coisa, devem fazer mais alguma coisa, mas isso tem que passar pelo crivo, essencialmente, dos países nórdicos, e é muito difícil um conceito de mutualização ser recebido nesta fase de mercado
quando os nórdicos ainda não têm a menor disponibilidade em partilhar ajuda. Por isso, daqui decorre uma necessidade enorme de todos nós, investidores, percebermos estas novas dinâmicas. Eu acho que nós vamos entrar num novo ciclo de mercado totalmente distinto, onde métricas... Eu na faculdade não tinha estudado taxas de juros negativas e já passamos por isso, não é? E vivemos isso. Bem sei que foi uma efeméride, mas também não tinha visto o preço do petróleo negativo. E por isso mais situações, mais disfunções irão ocorrer, maior volatilidade será o resultado de tudo isto. E dentro dos cenários possíveis que nós temos pela frente, aquilo que nos pode, ou que nos é permitido dizer, é que o meu cenário base, o nosso cenário base é uma recuperação em U, ou seja, um formato de agora chegamos num bottom ou estamos próximo de um bottom e o mercado vai lateralizar, a economia mundial vai lateralizar e gladiar-se com algumas dificuldades e tentar equilibrar todas estas ajudas para num futuro não tão próximo, provavelmente, poder reerguer-se. Existe uma perspectiva de cenário mais bullish numa recuperação em V, onde tudo isto passará e é bem possível poder passar se estes períodos de lockdown forem rapidamente resolvidos e não houver incidência de novos focos de contaminação pelo mundo. Esta segunda vaga de contaminação é o que assusta e particularmente em Portugal assusta-me bastante. E depois o cenário bear de uma recuperação em L, onde vamos ter mais situações ou uma continuada situação epidémica, sem uma resolução, sem um antídoto a chegar a mercado brevemente e com lockdowns mais prolongados e com um impacto bastante grande e significativo no crescimento. Portanto, vamos pensar e toda a estruturação destas ideias que vos apresentarei tem em mente e tem em linha de conta estes três cenários e explorarão essencialmente ou estarão concentrados em 4 temas que eu acredito que possam ser oportunidades de investimento e que designei como income yield e que já vamos ver em detalhe uma alteração, aquilo que chamo de uma alteração do regime do equity, não só pelo facto por esta maior volatilidade que eu acredito que possa ser constante, mas também por uma nova fase onde eu diria que nos teremos que habituar a múltiplos de mercado mais elevados do que aquilo que tem sido a mediana histórica. Essa é uma leitura que faço e que retiro uma primeira abordagem a este ciclo de mercado. E depois, provavelmente mais interessante, as disfunções que este período de mercado provocou, foram bastantes e teremos tempo, creio eu, para explorar algumas, ideias mais idiosincráticas que, basicamente, nesta fase, poderemos considerar aquilo que os bancos centrais estiverem interessados em comprar, parece-me a mim que pode ser visto como um ativo ou um segmento idiosincrático e que poderá passar à margem ou não ter tanta correlação e tanta sensibilidade a ciclo económico, na medida em que existe aqui aquilo que se chama um lender of last resort, que estará ativo no mercado e que vai suportar, através de compra de alguns ativos, esse mesmo preço. Por isso, eu passarei ainda alguns slides sobre este aspecto, mas depois terei todo o gosto em poder
debruçar mais sobre alguns temas idiosincráticos. Para início desta nossa abordagem, aquilo que tenho aqui é um cenário, é meramente um cenário ilustrativo daquilo que fui colecionando e que fomos colecionando em termos de consensos de mercado e que me parece ser os 3 cenários plausíveis de acontecer. Portanto, o nosso cenário base atribuímos uma probabilidade de 60%, ou seja, 2/3 de poder ocorrer, e que basicamente para o caso americano é atingir este pico do vírus entre maio e junho, e isso decorreria de um lockdown não superior a trimestre e meio, 2 trimestres, que geraria um impacto em termos de contração do PIB entre os 25% e os 30%. Com depois uma recuperação faseada e com todos estes programas de ajuda que daria uma leitura de PIB final deste ano agregada na ordem de uma contração na ordem dos 6%. Este é o cenário base, e é como base nisso, perdoem-me a redundância, que estruturamos estas ideias e que vos apresentarei de seguida. Existem depois as 2 outras pontas, a ponta mais otimista, onde sinceramente adoraria que isso acontecesse, mas parece-me não muito fácil, onde o pico do vírus estaria a ser atingido neste momento, e que todos estes lockdowns iriam ser levantados no próximo mês, 2 meses, e a economia retomaria um passo de recuperação bem mais rápido, não tendo este ritmo de recuperação mais rápido que o nosso cenário base, mas simplesmente porque o ponto de partida não seria tão prejudicial, tão negativo, e daria um impacto no PIB neste segundo trimestre de 15, 20%, e que depois se revelaria numa contração de apenas 3%. O cenário mais bear, que eu espero, e acho que ainda estamos, é onde estamos mais longe de presenciar, mas não podemos deixar de o considerar nos nossos cenários, que é uma indefinição de quando é que este vírus ou as curvas de mortalidade atingirão o seu máximo, e depois os períodos de lockdown a prolongarem-se por mais do que 2 trimestres, com um choque, e aí com um choque significativo, tanto do lado da procura como do lado da oferta, que iria impactar todas as métricas de crescimento económico. E por isso continuamos, e reforço, que este é um cenário meramente ilustrativo e que essencialmente pretende focalizar aquilo que está na nossa mente enquanto gestores de ativos, é o cenário base, e é daí que derivamos todas as nossas alocações. Para a economia europeia, as coisas serão seguramente um pouquinho mais difíceis, por toda a dinâmica económica que nós temos e toda esta dificuldade em achar consensos, especialmente a nível governativo, e com conflitos políticos, tudo isto nestes momentos se torna mais difícil, e por isso a nossa expectativa é que haja uma contração de cerca de 1/3 de 35% no PIB neste segundo trimestre, e que depois a contração anual 2020 possa estar entre os 7% e os 10%. Indicamos os 8% porque está ali no nosso ponto médio de consideração. O cenário mais bear aqui é um pouco mais gravoso, no caso europeu, face ao caso americano, e tem essencialmente a ver com todas estas dinâmicas não só de oferta e de procura, mas essencialmente nos programas e na facilidade com que os programas de ajuda e fiscais possam ser passados para suportar
estes momentos menos simpáticos. Dito isto, passamos a concretizar um pouco mais aquilo que nos trouxe a esta sessão e neste contexto de investimento que eu reforço, não espero, não estimo que seja apenas focalizado nestes meses, neste trimestre, no próximo trimestre, que eu acho que vamos ter mais volatilidade e de forma recorrente. E por isso tenho aqui 4 blocos, 4 temas para vos mostrar com ideias que podem ser enquadradas mais em cenários bear, essencialmente no nosso cenário base e algumas delas no cenário bull. Eu daria mais relevância a este bloco no primeiro quadrante, que é o income yield, porque é aqui que me parece que houve maior. Apesar de eu ter um bloco para disfunção, eu juntaria o income e o yield quase como num bloco só, porque principalmente no lado do crédito corporativo, essencialmente, é muito fácil justificar as razões de várias disfunções que encontramos nestes blocos. A alteração do regime do equity explica-se essencialmente pela necessidade do mundo manter as taxas de juros muito baixas, e isso vai forçar, na minha opinião, os investidores, principalmente os investidores institucionais, a procurarem prémios de risco mais elevados. E obviamente que o nível que se segue é o equity. Poder-me dizer, ok, mas então estão a esquecer o segmento da yield. Não estamos a esquecer, ou não estou a esquecer o segmento da yield. Aquilo que acontece é que, neste momento, eu não precisamos de descer na escala de risco creditício para ter níveis de yield bastante simpáticos, ou níveis de retorno potencial bastante simpáticos, com nível de senioridade muito superior, que é o que acontece nos blocos de equity neste momento, quando comparado com os blocos de crédito high yield. E depois estas duas componentes de plays idiosincráticos e de disfunções que me parecem também interessantes de podermos debruçar sobre eles. Pois bem, começando pela esfera, pelo universo de equity. Entre estes 4 blocos, vou-vos falar em termos de estratégias, se quiserem, ou de segmentos de atividade. Para um cenário, ou seja, a azul, nós temos aquilo que nos parece interessante para o nosso cenário base. A amarelo, aquilo que nos parece muito interessante para um cenário bull, e depois a cinza escuro para blocos que tenham que estar investidos em equity num enquadramento menos positivo. E aí, obviamente que a preferência, na minha opinião, é por ter qualidade, e a qualidade eu leio-a em termos de balanço sólido, com liquidez robusta e com espaço para navegar todas as situações menos positivas, porque não tem, digamos, um leverage operacional e financeiro muito elevado e que por isso retiram sensibilidade, ou seja, uma pequena queda nas vendas ou uma queda nas suas vendas, nas suas receitas, não tem uma sensibilidade tão elevada nas métricas fundamentais dessa empresa. Por isso, qualidade é sempre, e blocos mais defensivos vão ser aqueles que nos parecem mais indicados para situações mais de maior prolongamento desta crise. Obviamente, conhecedores de que o mercado, se nós fôssemos para um cenário mais bear, ou se verificasse esse enquadramento mais bear, provavelmente iríamos testar novamente mínimos, os mínimos passados, e eventualmente o mercado iria estressar ainda mais um pouco, mas
numa perspectiva de médio e longo prazo, obviamente que a expectativa é que estas empresas tenham uma outra disponibilidade e uma outra suavidade de movimento, não só no seu comportamento de preço, mas essencialmente e principalmente na condução do seu negócio, que permitirão navegar isto de uma outra forma. E depois, muito importante para um cenário bear, que terá sempre volatilidade associada, a importância de poder monetizar, digamos, esta volatilidade. E aí, obviamente, existem o famoso ETF do VIX, que é um ativo que muitos investidores olham, mas muito interessante. A subscrição de puts nesta fase parece também ser uma possibilidade bastante interessante de monetizar esta volatilidade. Para um cenário base, que é aquilo que nos enquadramos, aquilo que nos parece também mais indicado é não fazer calls muito específicos em termos setoriais, mas ter uma abordagem bastante transversal dentro do segmento de qualidade, podendo fazer chamadas de large caps, de mid caps, de small caps, entre os vários quadrantes, entre as várias geografias, na medida em que o impacto e a correção foi transversal, foi universal, e por isso estar a fazer chamadas muito específicas, muito focalizadas em compartimentos, pode ser uma solução fantástica para a carteira, para os patrimónios, poderá ser uma situação um pouco mais frustrante em determinada altura. Por isso, nesta abordagem, neste momento, a nossa preferência vai para alongar o espectro de diversificação e não focalizar, quer geograficamente, quer setorialmente, os nossos blocos. E depois, sempre válido, num contexto de volatilidade mais elevada, e que aqui são plays mais idiosincráticos, estratégias que agregam compra e venda, posições longas e posições curtas de ativos. E aqui eu acho que há um espaço muito interessante a percorrer, não só pela experiência passada, recente, que se verificou ser muito interessante a nível de proteção, mesmo perdendo algumas delas valor, tiveram uma percentagem de participação muito, muito inferior, e por isso são sempre de considerar. Mas o grande destaque acaba por ser o tema de qualidade, de empresas com dimensão, com balanços robustos e sustentáveis, que não vivam em enquadramentos muito alavancados, que lhes permitam, com esta solidez de balanço, estruturar os seus modelos de negócio, reformular os seus modelos de negócio, permitir reinventar os seus modelos de negócio. E aí não sei se é uma reinvenção, mas existem algumas empresas do setor auto que estão a produzir ventiladores, portanto, não sei se vai ser uma reinvenção ou não, para a dificuldade que vão ter daqui para a frente, mas é um possível exemplo. E, essencialmente, privilegiar blocos de income que gerem cash flows de forma recorrente, e isso parece-me muito importante. Um outro exercício para o tema de quality, em momentos menos simpáticos, basicamente considerando os cenários em períodos onde o PIB andou acima dos 2,5% e onde o PIB andou abaixo dos 2,5%, e nessa ordem de ideias, claramente as empresas com maior qualidade, com balanços mais sólidos, tiveram uma performance fantástica em termos comparativos. E isso só acontece pelos argumentos que partilhei anteriormente desta menor sensibilidade no impacto de uma queda de receitas, na sua maior capacidade de reestruturar e reposicionar para oportunidades futuras, que vetores e que segmentos mais
alavancados, mais dependentes de margem e que não têm espaço para acomodar momentos, ou não têm tanta facilidade em acomodar momentos de compressão de margem como possam ser estes, terão em termos de performance. E esse vetor é transversal. Eu acho que, independentemente de nós termos momentos de crise ou momentos de maior crise ou de menor crise, a qualidade tem de ser sempre um elemento, admitindo chamadas de risco e alocações a vetores mais arriscados, com outras dinâmicas. O segmento de qualidade é sempre importante e sempre fundamental na navegação de qualquer carteira de investimento. E por isso é uma nota que deixo não só para esta situação, para este momento, para este enquadramento, mas principalmente e sobretudo para toda a nossa vida enquanto investidores. A volatilidade, já partilhei a maneira mais fácil ou uma das formas de poderem materializar, não só através de VIX, mas por compra de derivados, de futuros, de ETFs, mas neste momento, para quem consegue fazer através da subscrição de puts, poderá ser uma das formas de salvaguardar momentos de maior stress no mercado e que possam, no fundo, ser amenizadores de toda esta estrutura de mercado. Em termos de disfunção, a principal disfunção, ou seja, não vem decorrente deste período particular, isto porque nós já vimos com situações, com esta dispersão ou esta disfunção já há vários anos, mas essencialmente aquilo que foi o desfazamento entre o comportamento entre os blocos de value, o chamado value, face aos compartimentos de growth. E neste momento, o value, que normalmente aporta maior qualidade de balanço, ou seja, maior robustez do balanço, maior disponibilidade de liquidez na sua atividade, foi igualmente, para não dizer novamente, sobrepenalizado neste momento de maior stress, onde em primeira instância os ativos mais senior, mais robustos, acabaram também por ser, e no equity não é tão relevante, mas acabaram por ser também os primeiros a serem vendidos, e isso verificou-se mais no segmento obrigacionista, onde as classes com maior robustez, maior solidez, maior qualidade creditícia acabaram por ser os mais vendidos, ou os primeiramente vendidos, tão somente porque tinham muito mais liquidez e eram os únicos que estavam líquidos no mercado e disponíveis para venda. Por isso, o bloco de value em equity continua a fazer uma underperformance. Isto é uma underperformance. Eu tenho o bloco no canto superior esquerdo, à esquerda o bloco europeu, à esquerda o bloco americano, e o value faz uma underperformance significativa nestes últimos 10 11 anos, como poderão constatar, e particularmente no auge desta crise continua fazendo a performance, tendo recentemente já reequilibrado um pouco dessa métrica, com o mercado a perceber que, na minha ótica, isto é apenas uma mera leitura minha, o mercado a perceber que esta situação pode resvalar um pouco mais em termos temporais e a preferir blocos menos alavancados, blocos mais senior e segmentos mais robustos que lhes permitam ficar investidos com outra suavidade que não aquela experimentada até aqui. É uma ideia que se justifica não só pela sua underperformance, é uma ideia que se justifica e poder mesmo dizer, ok, mas value normalmente está associado a dividendos e os dividendos vão ser cortados. Essa eu admito que é verdade,
aliás, esse faz parte do nosso investment case, é exatamente a premissa de que pela primeira vez os investidores e principalmente os acionistas estão a dizer às empresas, por favor, este ano não acho muito boa ideia vocês pagarem dividendo, não acho boa ideia vocês estarem preocupados em devolver valor aos acionistas, preocupem sim em gerar valor para os acionistas. Eu acho que a próxima fase, ou esta primeira fase do mercado, é essencialmente em usar toda esta almofada que acho que as empresas podem ter, e estas não podemos descurar que têm sempre menos alavancagem financeira, e têm sempre earnings mais estáveis e têm sempre menos sensibilidade nas suas receitas a ciclo, e por isso este é um tempo, acreditamos nós, de gerar valor para capitalizar a montante para os seus shareholders. E por isso o mercado, a primeira leitura no momento de venda foi, ok, isto é um caos, vamos já vender dividendos, porque ninguém vai pagar dividendos. Esqueceram-se que, ok, não vão pagar dividendos, ficam com mais espaço no seu balanço, mais cash no seu balanço, não estão tão pressionados como eventualmente os outros blocos que são mais capital intensivos estarão, porque vivem sempre, por definição, mais alavancados, e, portanto, essa premissa poderia ser ou foi esquecida numa primeira instância, e acredito eu que possa começar agora, apesar na realocação e na rotação das alocações dos investidores. Uma outra ideia muito contrarian, e aqui assumidamente contrarian, mas com muito valor, na minha opinião, é a exposição ao bloco setor financeiro. Setor financeiro, os bancos, para terem uma ideia, os bancos negociam à volta de 100% de desconto face a todos os outros setores. Financeiras negociam no 7º de julho padrão, no 6º de julho padrão, na média dos últimos 5 anos. E por isso, esta não é uma crise como foi a de 2008, como foi 2011, 2012. Os bancos, decorrente de todo este, o setor financeiro, decorrente de todo este normativo regulamentar, estão hoje muito mais sólidos, têm hoje uma capacidade de lidar com estas situações têm muito mais músculo, estão a viver num outro momento de mercado, numa outra forma física, se me permitem a expressão, e por isso o mercado fez um pouco tábua rasa, e não foi muito criterioso na abordagem setorial, e este continua a ser um setor desfavorecido, mas que não deixa de ser o principal veículo que vai fazer toda esta situação económica funcionar ou não, porque todos estes programas de estímulos, de empréstimos, têm que ter um canal, e o canal é o setor financeiro. E, portanto, o setor financeiro tem forçosamente que existir e que estar operativo e saudável para poder acomodar todas estas dinâmicas. E eu acho que há aqui um esquecimento e uma excessiva depreciação do valor que este ativo tem, até porque, se olharmos para o setor financeiro, vemos que nos últimos 20 anos, se olharmos meramente para o preço, vemos que não gerou valor. E eu não tenho essa opinião. O setor financeiro, com todos os erros que foi tomando ao longo do tempo, mas não acredito que não tenha gerado valor em 2 décadas. E por isso, bem sabendo de então que é um bloco muito contrarian, mas que tem hoje em dia toda a métrica de value, e hoje em dia principalmente uma grande capacidade no seu balanço para acomodar estes choques, que não tinha no passado, e o passado não era assim, não estava assim tão longe, não é? Deixo também esta ideia de financeiras que pode ser considerada. Em termos de estratégias de obrigações, a solução mais fácil e basicamente aquilo que vos queria deixar como nota, apenas eu não dei ainda nenhuma ideia do equity para o bloco, para um cenário mais bullish, mas obviamente
que num cenário mais bullish, não só a ideia de financeiras é aplicável, como para quem tem uma perspectiva mais positiva sobre o mercado, que neste momento eu não consigo ter, mas admito que possa estar errado. Obviamente que bloco emergentes, seria o local certo para quem tem uma perspectiva de que tudo isto vai passar muito mais rapidamente do que tudo o que está em cima da mesa. E, portanto, só queria deixar a nota de emergentes relativamente ao equity no enquadramento de cenário bullish. Para o bloco de obrigações, que me parece o mais interessante de todos, pela primeira vez, eu acho o bloco de obrigações mais interessante do que o do equity e mais estimulante nesta fase. Tais foram as dispersões e as disfunções que encontramos e que presenciamos e que ainda presenciamos. Portanto, numa perspectiva de income yield, temos aqui um conjunto, uma panóplia de ideias, de segmentos. O mais interessante, na minha opinião, é o investment grade, para ser totalmente sincero. O segundo mais interessante, obrigações emergentes de curto prazo. E depois, no quadrante de disfunção, esta oportunidade que a agency e non-agency está a dar, e que basicamente um agency é um ativo securitizado garantido pelo governo. Aqui eu estou-me a referir essencialmente aos Estados Unidos, garantido pelo governo americano. E, portanto, esta garantia não foi razão ou condição para que se evitasse um sell-off enorme no auge a meados de março nestes blocos de agency e non-agency. Foi muito, muito significativo a experiência de quem estava negativa, de quem esteve investido neste bloco, e por isso, e nós estávamos, e era para nós, enquanto gestores, o ativo de proteção que, sabendo naquela altura, não nos dava um retorno tão significativo, mas por ser garantido pelo governo, dava um conforto enorme numa recorrência de cash flow para as carteiras e de yield para as carteiras, que em momentos de stress nos poderia ser muito útil. A verdade é que acabou por não ser, e agora, felizmente, está a recuperar e a corrigir esse desvio que se verificou em meados de março, essencialmente porque era um ativo, apesar de muito senior, mas era muito líquido e continua a ser muito líquido, e houveram, como já terão presenciado pelas várias notícias da altura, muitos investidores institucionais que foram forçados a realizar liquidez, e nessa realização, tal era a dimensão desses blocos, tiveram que procurar o ativo que estava mais disponível para a entrega naquele momento. E este acabou por ser um ativo muito impactado por essa razão. Mas o bloco de investment grade é muito interessante. O bloco de ações core, que é um aggregate que facilmente conseguirão encontrar nos ETFs, nos Global Aggregate Bonds e nos fundos de Global Ag, que basicamente são transversais, têm crédito, têm soberanos e que têm aqui uma possibilidade de poder explorar aqui algum vetor de retorno interessante, mas nós incluímos-lo apenas num cenário mais bearish, essencialmente porque tem maior pendor de soberania core, ou seja, de Estados Unidos, títulos soberanos americanos, títulos soberanos alemães, franceses, e que, portanto, têm yields, principalmente os europeus, menores, mas que podem ser um safe haven. Mas, basicamente, a lógica de crédito e aquilo que gostaria de chamar a atenção, nós nos vamos focar na sessão de hoje o argumento ou aquilo que tenho na cabeça é buy what the Fed buys. Okay? Estamos a olhar para aquilo que os bancos centrais também estão a olhar e estão a dizer
que vão comprar e que estão a comprar efetivamente. E, obviamente, aqui abre-se uma janela de oportunidade muito interessante no bloco de crédito. Já, inclusive, a Reserva Federal Americana falou e está compradora de Fallen Angels. Eu não iria tanto para aí, porque acho que a yield que um bloco mais senior nos está a oferecer em termos de investment grade é tão significativa em termos históricos que não vale a pena explorar oportunidades mais arriscadas para podermos já ter um retorno fantástico, e por isso a nossa ordem, a nossa lógica é essencialmente preferir este bloco mais senior. Apenas para vos dar um enquadramento do ponto onde estamos. Isto foram dados que tirei ontem. Portanto, são os ranges em termos de spread e depois os níveis de yield to worst efetivos de ontem. Num bloco investment grade, que anda com maturidades ali entre os 4 e os 5 anos, nós podemos retirar hoje 2,5% de yield, que é basicamente quase o 90º percentil do todo o histórico. Num bloco de investment grade financials, para pegar no tema de financeiras e senior, hoje em dia conseguimos uns 2,40, que é igualmente perto do 90º percentil. Um bloco high yield, onde temos de facto high yield neste momento, a superar os 9%, e aí já no nível mais extremado, acontece que a situação e a nota que deixo é que o high yield ainda pode sofrer aqui muito, principalmente o high yield americano tem uma forte exposição a petróleo, ao setor energético, e portanto tentem perceber as alocações que estão expostos nesse compartimento, porque pode ser fantástico se o petróleo estagnar por aqui e fizer um V-shape. Pode ser muito problemático, e eu assumo que possa ser muito problemático, porque muitas das empresas eventualmente vão ter que fazer default neste enquadramento. E depois o bloco de emergentes, onde obviamente as yields continuam a ser muito, muito interessantes, e nós temos hoje 6,60 em termos de yield, mas reparem que há cerca de 4 semanas atrás, este número tinha mais 2 pontos percentuais, era 8, quase 9. Portanto, apesar da correção, o mercado está em nível muito extremado, e isso não deixa de consubstanciar uma oportunidade, uma vez mais, para investidores que tenham uma perspectiva e uma abordagem mais de médio e longo prazo. A nível de disfunção, esta distorção no crédito securitizado que vos falei há pouco, aqui é explanado em termos de spread face a treasuries, para ter uma maior percepção daquilo que foi a história deste ativo, e reparem que os treasuries, os 10 anos hoje estão a 0,56, mas a média dos últimos anos não é minimamente comparável com os níveis que presenciamos hoje. É superior a 2%. Portanto, hoje em dia, ter 143 básicos é muito expressivo face ao que o ativo soberano está a dar. E este bloco de crédito securitizado, e o interesse neste bloco securitizado, com diferenciações no perfil de risco, como é óbvio, justifica-se por uma distorção forte que o mercado teve, no mercado de obrigações, especialmente alguns clientes institucionais com grande dimensão, para na sua forçada a realização de liquidez, que só encontrou ativo vendável nas componentes mais senior, e esta foi uma delas. Hoje em dia é um ativo muito mais estabilizado, mas que oferece uma yield surpreendentemente interessante na minha perspectiva. E para ter uma ideia, investidores que tenham, por exemplo, o fundo da PIMCO Income ou o Capital Securities terão experimentado este stress no mês de maio, e foi essencialmente focalizado neste bloco, com mais um pouco de risco de crédito, e por isso
é uma das formas mais interessantes de poder explorar a oportunidade aqui, através dessa carteira. A nível de crédito, investment grade e crédito de emergentes, a oportunidade, né, na minha opinião, não está em alongar maturidades. A oportunidade está, sim, em criar discricionariamente e cuidadosamente pontos de alocação entre os blocos de crédito investment grade global, Europa, americano, estes dois principalmente, e poder complementar com algo que ficou muito desfavorecido, mas que tem uma yield neste momento fantástica, que é dívida corporativa de curto prazo emergente e soberania asiática, que nesta esfera de crédito de curto prazo mais senior, que é o europeu e os Estados Unidos, misturado com uma componente mais reduzida de crédito emergente corporativo e soberano asiático, acho que está um envelope muito interessante, com yields muito interessantes e com uma perspectiva muito em termos absolutos e em termos relativos, muito interessante para o médio prazo. Não é um play para concretizar daqui a 3 meses, a 6 meses, para quem tem um horizonte de investimento um pouco mais largo. Aqui este é um momento muito interessante de entrada, indiscutivelmente. Não sabendo eu se vamos ter mais momentos de stress ou não, mas uma chamada de risco neste momento bem medida e bem aferida em função das características de cada carteira, justifica-se nestes blocos por um conjunto de razões, mas não só no lado emergente, não só pela yield que está a propagar, mas pela misprice que este ativo está a ter por ser emergente. E dentro do emergente é importante sermos discricionários e ter muita atenção naquilo que é o bloco emergente, porque muito do bloco emergente tem maior senioridade do que os Estados Unidos ou do que a Europa, na minha opinião, e basta olharmos para os seus balanços. Portanto, esta mistura, esta diversificação pode resultar muito bem, e essa é uma das grandes expectativas que tenho nesta fase de mercado, de podermos explorar este bloco de investment grade muito nas maturidades até 3 anos. Isto porquê? Porque as curvas, como ficaram tão achatadas, não justifica o incremento de yield que vamos ter lá para a frente, não justifica em termos de risco assumido, porque a duração é maior, a sensibilidade à taxa de juros é muito mais pronunciada, não sabemos qual vai ser o rumo das taxas de juros daqui a 1 ano, a 2 anos, e tudo isto pode estar baralhado, e portanto a oportunidade está ali no segmento de 2, 3, 4 anos, na minha opinião. Sistematizando, e para depois tentar responder ainda algumas perguntas que me foram deixando ao longo desta sessão, deixava aqui os 5 temas. Yield como uma componente fundamental, sendo que não temos muita yield nos governos, e se olharmos para a Europa não temos mesmo. O governo alemão está, há 10 anos, está com uma yield negativa de 46 pontos base, não é? E por isso, agora que os bancos centrais estão no mercado e onde a liquidez está virtualmente, pelo menos virtualmente garantida, acho que é muito interessante explorar este vetor de crédito, este vetor de yield através do crédito investment grade, que é de facto muito apelativo nesta fase. Depois, os blocos, ou seja, uma tendência para maior desalavancagem, favorece também este play de crédito que vos disse. Provavelmente desafiará um pouco mais segmentos de ações e alguns setores em particular, mas o credor que é senior nesta participação pode ser muito beneficiado neste movimento de desalavancagem.
O tema da qualidade, que obviamente exige aqui uma maior disponibilidade temporal para materializar, mas também nesta maior disponibilidade temporal a segurança de que o caminho vai ser mais suave, e agora com yields muito interessantes, ou com retornos potenciais muito interessantes, principalmente ajustados a risco. A crença de que a volatilidade vai permanecer, e por isso a recomendação é que sejam criteriosos na análise, mantenham a vossa atividade enquanto gestores, ou então preocupem-se em encontrar estratégias ativas de gestão, com seleções de ativos mais vincados, mais cuidados, mais criteriosos, e que sempre se disponham a monetizar esta volatilidade para poder navegar esta fase. E muito atentos a estas disfunções que vão gerando oportunidades, e que eu admito que possamos ainda encontrar outras tantas, e eventualmente vamos ver o que vai acontecer no mercado da yield para podermos ter uma opinião mais vincada. E com isto eu dava por terminada esta parte da minha apresentação, tentando agora focar-me e responder a algumas questões por ordem de chegada. Tenho aqui, deixa-me ver. Há aqui uma pergunta de como a inflação irá afetar estes cenários. A inflação, neste momento, é, na minha opinião, um dos ativos, ou um dos elementos menos bem medidos, se me permitem a expressão, em toda esta fase. Não tem a ver essencialmente com esta crise, bem entendido, porque a verdade é que a inflação já vem a ser mal aferida, na minha opinião, e especialmente os seus efeitos há algum tempo, mas neste momento a inflação, em termos de políticas monetárias, digamos assim, penso que seja esse a intenção da pergunta. Eu acho que os bancos centrais e a Reserva Federal está mandatada, e o Banco Central Europeu e o Banco do Japão, todos eles, estão neste momento mandatados, se calhar é uma palavra muito forte, mas estão com um modo de admitem deixar rolar um pouco mais a inflação quando ela surgir em níveis mais elevados, deixar fazer um overshoot para depois poderem começar a controlar a massa monetária. O que os preocupa neste momento é essencialmente que a economia fique estabilizada o mais rapidamente possível, e que todas as dinâmicas de oferta e procura possam ficar mais estabilizadas, não digo num ponto de equilíbrio, mas que possam ficar mais estabilizadas. E por isso, para poder relançar esta recuperação. Neste momento, a inflação acaba por ser um ativo que os bancos centrais, sendo um dos seus principais vetores de mandato, não é? Como sabemos, mas que os bancos centrais não estão, ou estão a deixar correr até que seja materialmente impeditivo de alguma coisa. Neste momento não é, e o que os bancos centrais querem é essencialmente retomar todo este crescimento e esperar que essa retoma seja o mais rapidamente possível. Uma outra questão bem longa, deixem-me ver se consigo tem a ver com a recuperação ser em U, ou seja, a recuperação poderá ser em U, com uma segunda vertical no U, a terminar numa cota mais baixa e depois recuperar mais lentamente, cota mais alta do U. Eu não consigo ler esta pergunta toda por alguma razão, porque tem aqui com o valor bolsista recuperamos com múltiplos mais altos,
falta... Pronto, deixem-me ver se eu consegui perceber... Vamos mais alto por falta de alternativas. Tentar perceber esta questão da recuperação em U, ou seja, uma recuperação em U e a intenção de nós nos focalizarmos em blocos de qualidade, no lado do equity, bem entendido, de nós focalizarmos no lado do equity em dividendos, em qualidade, tem essencialmente a ver com o facto de eu não ter capacidade de medir o espaço temporal que a base deste U vai ter. Okay? E que depois, no primeiro vetor de convexidade que possamos começar a vislumbrar, quais vão ser as dinâmicas nessa altura. E por isso, a ideia principal é apostar em vetores de carry, ou seja, que tenham que paguem dividendos, que tenham recorrência de cash flow, que tenham cupons, que nos permitam oferir retorno se tudo lateralizar. Ou seja, essencialmente é um play de carry, quer no lado do investment grade, quer no lado das ações, e que nesta fase onde a visibilidade não é muita, e haverão de concordar comigo, não é? É-nos difícil, nem mesmo com esta época de earnings. Eu acho que estes earnings serão mais guidance, deverão ser mais vistos como um guidance. O verdadeiro impacto será experimentado na próxima dinâmica de segundo trimestre ou no terceiro trimestre, e aí já podemos ter uma maior leitura de tudo aquilo que possa ser feito ou possa ter sido incorporado, e por isso aquilo que nos preocupa é ter recorrência de cash flow nas carteiras, recorrência de carry, que nos permita ir recebendo algo com estabilidade e que no momento em que as coisas comecem a ficar com outra dinâmica, com uma dinâmica mais positiva, haja potencial de recuperação de preço. É para mim arriscado, na minha perspectiva, focalizar apenas no ativo que será o primeiro a subir. Não é esse o objetivo neste momento. Aquilo que quero é, porque não sabemos quão vai durar esta base do U, é que possamos, se tudo lateralizar, ser recompensados por esse risco de uma forma recorrente. É mais nesse sentido. Depois, outras perguntas. Perguntas relativamente a ETFs de petróleo. Nós temos uma vasta, não muito vasta, mas há algumas linhas de ETFs sobre o petróleo. Eu deixaria esta parte para a sessão de amanhã do meu colega Eduardo, a sessão das 11 da manhã, onde ele vai essencialmente focar-se em trading de matérias-primas e ações, e seguramente e certamente que irá falar da questão do petróleo e das oportunidades e das formas como se poderá concretizar esse investimento. Depois existem outras questões relativas a setor financeiro, ou seja, deixa eu ver se eu não perdi aqui o fio. Acabei por perder essa questão. Não sei, isto no scroll fiquei sem conseguir perceber onde é que estaria. Entretanto, se eu encontrar essa questão, vou recuperá-la seguramente. Em termos de período médio de investimento em obrigações de dívida pública, prazo mínimo de 10 anos, aproveitar que a entrada está em valores mais baixos. Dívida pública, se for periférica, sim, está em valores mais baixos. E ainda existe algum potencial de retorno interessante. Obviamente que tem níveis de risco um pouco mais elevados, mas dou-vos, por exemplo, o caso de Itália, dívida soberana italiana,
onde toda a curva está com yields muito interessantes, na minha perspectiva, mas hoje em dia também não é preciso ir muito além dos 5, 6 anos para ter bons níveis de yield, com risco um pouco mais contido. Obviamente, se forem para pontas mais longas de maturidade, para maturidades mais longas, obviamente que terão outro perfil de retorno, mas também é certo que terão outro perfil de risco. Portanto, a minha sugestão é que possam olhar para maturidades entre os 2, 3 anos, e não só fazendo isso através de investimento diretos nas obrigações soberanas, mas podendo ter também uma forma, se calhar, mais diversificada e barata de o fazer, não sei, mas deixo depois à vossa análise, num ETF apenas sobre dívida italiana que tem maturidades de 1 a 3 anos, onde me parece que tem ali um nível de retorno potencial muito interessante. Deixo essa ideia, mas sujeito à vossa confirmação das maturidades, do vosso interesse. Em termos de toda esta chuva de dinheiro poder gerar hiperinflação, obviamente que em situações normais, sim, seria esse o caso e seria essa a preocupação. Neste momento, como eu referi há pouco, o mandato dos bancos centrais parece-me ser um pouco mais de lender of last resort e estar aqui a tentar... Bom, a própria Lagarde, na sua primeira intervenção, se bem se lembram, estava ali a dizer que estava a substituir o que os governos deviam ter feito, não é? E a verdade é que o governo americano fez algumas coisas, mas quem fez essencialmente foi a Reserva Federal. O governo europeu praticamente não fez nada, se me permitem a expressão. Eu, pelo menos, não vi nada material. E por isso acho que os bancos centrais faz-lhes falta neste momento um maior suporte ou uma maior atividade dos governos para poder impulsionar esta primeira fase. Só depois disso é que virá inflação. Vir hiperinflação, obviamente, não é do agrado de ninguém, mas aí já haverá outra disponibilidade e outro tipo de mandato, na minha opinião. Portanto, para já, eu acho que a preocupação não deveria estar nos vetores de inflação, sinceramente. É mais de retoma de crescimento económico, sustentabilidade de toda a dinâmica de oferta e de procura, e depois pensar a montantes em todas essas dinâmicas que podem estar por vir. Relativamente, depois há uma questão para um pequeno investidor que tem 5.000 euros para investir em ações, que 3 ou 4 ações nacionais sugeria investir? Basicamente, 3 ou 4 ações são os ativos que nós podemos investir em Portugal, para um pequeno ou médio investidor, na minha opinião, porque todos os outros têm uma liquidez miserável, e para quem gosta de ativos nacionais, que eu percebo e acho muito bem, mas tem que ter atenção, porque é de facto muito, muito difícil criar dinâmicas de asset allocation só com ações nacionais. Eu acho que ficam neste momento muito mais salvaguardados e bem servidos, me permitem a expressão, em preferir índices europeus, americanos, globais. Provavelmente será muito mais barato fazer esse investimento através de um fundo ou de um ETF, e estarão seguramente com um nível potencial de retorno superior, com o devido respeito que tenho pelas empresas portuguesas. É sempre bom dizer isso, mas eu acho que ficarão mais ou melhor servidos enquanto investidores. E daí essa minha opinião ou sugestão.
Depois, outra questão relativamente a setor financeiro americano, emergente ou europeu. A dinâmica de setor financeiro, obviamente que o americano tem uma outra senioridade nesta fase, na minha opinião, e principalmente com uma reserva federal, que é aqui este, como referiu, este lender of last resort ativo, não é? E o Banco Central Europeu não tão ativo, apesar de querer mostrar que está muito ativo, mas obviamente bancos, particularmente eu gosto dos dois. Eu gosto do setor financeiro pelas razões que mostrei. Eu não faria chamadas de risco exclusivamente em Estados Unidos, como não faria exclusivamente em Europa. Eu acho que existe valor nos dois. É um valor muito contrarian, é um valor que pode não ser facilmente concretizável no curto prazo, mas hoje em dia é um ativo ou é um setor muito mais robusto do que no passado, e o passado não foi assim há tantos anos atrás. E por isso eu diria, a minha resposta é um global, ou um pouco dos dois. No emergente não é assim tão fácil neste momento. O play de emergentes de equity eu faria também o mais transversal possível e não focava tanto setorialmente. Acho que isso é mais fácil e mais indicado fazer em termos de Europa e de Estados Unidos. Depois, relativamente ao valor atual dos índices americanos, deixa-me recuperar, se é provável que os índices americanos ou os índices caiam mais. Sim, provável sim. Os índices poderão cair mais. Eu acho que hoje estão muito mais sustentados, não é? Porque os bancos centrais só não declararam que estão a comprar ações, não é? Porque já estão a comprar. O Banco Central Europeu hoje falou-se que poderia comprar junk. Portanto, e por isso isso é sempre possível, não é? Eu acho que vamos ter, ou seja, quando eu digo que há volatilidade, também podemos ter volatilidade boa e positiva como a que tivemos nas últimas semanas, mas obviamente foi tão rápido que também não me surpreenderia que o mercado, esta ligeira correção que estava a ter ontem, por exemplo, que não seja saudável para criar aqui sustentabilidade e para consolidar níveis. Agora, e todas as perspectivas estão tão depreciadas em termos de ações, porque os analistas, pela primeira vez, isto também foi uma dinâmica diferente do passado, os analistas pela primeira vez apressaram-se a rever em baixas todas as suas estimativas. Normalmente, em momentos de contração, ou de recessão, ou de viragem de ciclo, nós vemos isso no trimestre seguinte ou 2 trimestres seguintes. Hoje em dia, a maior parte das casas e todos os analistas reviram em baixa todas as suas perspectivas. Por isso, quer dizer, em termos eu acho que o sentimento já está muito para baixo. Em termos de fluxos, já houve muitas saídas das coisas mais especulativas, ou seja, os investidores mais especulativos já me parecem ter sido, perdoem a expressão, limpos, e por isso parece-me que as coisas estão um pouco mais balizadas. Agora, para a frente, desconhecemos se vamos ficar mais 2 meses, 3 meses parados, ou se o mundo vai ficar mais 2 meses, 3 meses parados, ou se a experiência na retoma, e isso aí vai ser fundamental, vai ser algo similar à China, não é? Porque, no fundo, a China, o que teve, aquele lockdown da China, é uma coisa
que, para quem não sabe, que eles fazem todos os anos, todos os anos, que é o novo ano chinês, a economia para, há um lockdown consensual por todos de 2, 3 semanas. Eles este ano já iniciaram, ali em fevereiro, já tinham tido 3 semanas fora. E, portanto, agora tiveram um mês. Portanto, têm uma experiência na abordagem destas dinâmicas que nós, ocidentais, não temos, não é?